Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nelinha de Língua Portuguesa. Neste vídeo nós vamos falar sobre o artigo de opinião. Vamos lá? Você já leu um artigo em que o autor se posicionava a respeito de algum assunto polêmico, em que ele dava sua opinião? Você já tentou convencer alguém a mudar de opinião? O que você fez, para convencer uma pessoa a mudar de opinião? Vamos falar então aqui sobre as características do artigo de opinião, produzidos por articulistas que se posicionam criticamente em relação a um tema polêmico. Geralmente os autores do artigo de opinião, eles são especialistas no assunto, são jornalistas, eles assinam o artigo, eles se posicionam referente ao tema. Também são convidadas algumas celebridades para se posicionar em relação a um assunto polêmico e relevante, porque essas celebridades, elas exercem influência na sociedade. Textos escritos em primeira ou terceira pessoa, ele pode colocar ali, acredito, em posicionando-se em relação ao tema, ou acredita-se, escolhendo a primeira ou terceira pessoa, fica a critério do articulista. Uso de argumentação e persuasão. A argumentação são fatos, provas, comprovações que dão sustentação à sua tese, ou seja, à sua opinião. Geralmente são assinados pelo autor, produções vinculadas nos meios de comunicação, jornal, revista, sites de notícia. Possui uma linguagem simples, objetiva e subjetiva. Subjetiva porque é uma visão pessoal do autor. Abordam temas da atualidade e relevantes. Possuem títulos polêmicos e provocativos, sim, para despertar no leitor a vontade de ler aquele artigo. Contém verbos no presente e no imperativo. Imperativo é aquele verbo que faz um pedido, um conselho, uma ordem, para chamar a atenção e para convencer o leitor. Vamos ler um trecho de um artigo de opinião. A viralização do senso comum. Viralização é tudo que é rapidamente compartilhado nas redes, e senso comum é algo que muitas pessoas acreditam, mas não é comprovado. Quem já recebeu alguma mensagem via WhatsApp informando que o governo vai confiscar a caderneta de poupança ou que o Congresso vai votar um projeto que acaba com o 13º salário? Outro conteúdo falso que viralizou no Facebook nos últimos tempos se refere ao auxílio reclusão, que seria pago diretamente ao criminoso, ou ainda que o benefício se multiplicava conforme o número de filhos do preso ou da presa. Será que essas notícias são verdades? Uma pesquisa divulgada recentemente pelo Pew Research Center mostra que cresceu nos últimos 2 anos a influência das redes sociais na tarefa de manter os cidadãos informados. Os sites de notícias, antes tradicionais fontes de informação, foram descritos no estudo como fontes secundárias na hora de saber sobre um assunto ou acontecimento. As redes sociais podem impulsionar o engajamento cívico devido à sua flexibilidade ao permitir aos usuários acessar informações sob demanda, receber notícias de maneira instantânea, aprender sobre diversos temas, personalizar conteúdo de acordo com seus interesses e aprofundar a discussão em torno de assuntos mais complexos. Veja aqui que eu tenho a assinatura do Michel Carvalho da Silva, que é um jornalista, professor e mestre em ciências e comunicação, um mini currículo de um especialista sobre o assunto. Geralmente o artigo de opinião os artigos de opinião seguem o padrão da estrutura dos textos dissertativos argumentativos. Introdução, a exposição do tema e opinião, apresentação do tema e a tese, que será discorrido durante o artigo. O desenvolvimento, a interpretação, momento em que a opinião e a argumentação são os principais recursos utilizados. Ele vai comprovar e fortalecer sua tese. E a conclusão, a finalização do artigo com a apresentação de ideias para solucionar os problemas sobre o tema proposto. Neste vídeo nós falamos sobre o artigo de opinião. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve.